pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje vamos finalizar o nosso centro de mesa aqui. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, eu vou deixar o link disponível para vocês na descrição desse vídeo. Então hoje a gente vai finalizar o nosso centro de mesa juntos. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. E se você ainda não deixou o seu joinha, já deixa aí no vídeo para você não esquecer, para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Então, vamos dar continuidade ao nosso passo a passo. Bom, pessoal, já deu a mega adiantada, vai dar certinho. Sempre você fazendo 5 pontos altos, faz um aumento. 5 pontos altos, faz um aumento. A volta toda. Se você quiser olhar nos pontos altos, vai ficar 2 pontos sem fazer, no terceiro vai ter um aumento. 2 pontos sem fazer, no terceiro vai fazer um aumento. Mas é mais fácil você contar. 5 pontos altos, faz um aumento. 5 pontos altos, faz um aumento. Então, já fiz o penúltimo aumento, já trabalhei 1, 2, 3, 4 pontos. Na última correntinha, eu vou trabalhar o quinto ponto. E aqui no último ponto alto, eu vou fazer o aumento. Então, eu venho aqui no ponto alto e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Para finalizar a carreira, vem dentro da correntinha do primeiro falso ponto aqui e finaliza fazendo um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer um detalhe no nosso centro de mesa. Para fazer o detalhe no centro de mesa, a gente vai subir aqui com 3 correntinhas e não vai fazer o falso ponto. Subiu com 3 correntinhas, você vai vir no próximo ponto e vai trabalhar um ponto alto. Fez o ponto alto, você vai laçar o fio agora e vai voltar no ponto anterior, onde tinha as 3 correntinhas. Aí, você vai buscar uma laçada mais alongada, passando na frente desses 2 pontos. Vai buscar o fio, vai tirar as 2 laçadas, vai buscar o fio e vai tirar as 2 argolinhas, fazendo o primeiro bloco de ponto cruzado. A partir de agora, você sempre vai pular um ponto de base. No próximo ponto, você vai trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, você vai laçar o fio, vai voltar no ponto que você pulou, vai buscar uma laçada mais alongada. Busca o fio, tira as 2 laçadas, busca o fio e tira as últimas 2, finalizando o bloquinho aqui. Lace o fio, pule sempre um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. No próximo, o segundo ponto. Toda vez que você finalizar o segundo ponto, lace o fio, volte aqui pela frente naquele ponto que você pulou. Passe a laçada mais alongada na frente dos pontos. Tire as 2 laçadas, busque o fio e tire mais 2. Vai ficar assim. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta, laçando o fio, pulando um ponto. No próximo, faz o primeiro ponto. No próximo, o segundo. Finalizou o segundo, lace o fio, volta pela frente naquele ponto que você pulou, alongue a laçada, tire as 2 laçadas e tire as últimas 2, finalizando o ponto. Como aqui é apenas a sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, deu a mega adiantada fazendo os blocos de ponto cruzado. Vai dar certinho. Já estou no penúltimo. Sempre a gente pula um ponto, faz 2 pontos altos, vai laçar o fio, vai voltar naquele ponto que a gente pulou, passando pela frente, alongando. Vai tirar as 2 laçadas e depois vai tirar as 2 laçadinhas. Sobrou exatamente 3 pontos. Pule um ponto. Nos próximos 2 pontos, trabalhe um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizados os 2 últimos pontos, lace o fio, volte no ponto que pulamos, alongue, tire as 2 laçadas e tire mais 2. Agora, para finalizar, a gente vai vir aqui na terceira correntinha, que equivale ao tamanho do primeiro ponto alto, e vai fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai iniciar outra carreira igualzinho, sem fazer aumento. Agora, a gente vai vir no segundo ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo
e vamos subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Aí, aqui agora, a gente vai vir no próximo ponto, e no próximo ponto a gente vai fazer um ponto alto. Finalizado o ponto alto, agora você vai laçar o fio e vai voltar aqui na terceira correntinha, vai introduzir pela frente, vai alongar, vai tirar as duas laçadinhas e vai finalizar o ponto. Sempre você vai ter um bloco de ponto cruzado no terceiro pontinho aqui, tá? Sempre a gente tem 3 pontos para cada bloquinho. Então, sempre o cruzado vai dar nesse terceiro ponto. Então, você vai laçar o fio, agora vai sempre pular o primeiro pontinho aqui do próximo bloquinho. Vai vir no próximo, vai fazer um ponto alto. No próximo, que é o ponto cruzado, um ponto alto. Finalizados os 2 pontos, você vai laçar o fio, vai voltar no primeiro pontinho aqui, vai alongar para não repuxar, vai tirar as duas laçadas e vai finalizar o ponto. Vai ficar assim. Lace o fio, pule sempre aqui o primeiro ponto. Vai vir no próximo ponto, vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Finalizou 2 pontos, lace o fio, volte sempre no primeiro pontinho, vai alongar, vai tirar as duas laçadas e vai finalizar o ponto. A gente vai fazer assim por toda a volta sem fazer aumentos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada aqui no meu trabalho. Eu vou ensinar para vocês a finalização dessa segunda carreira, essa terceira carreira de bloco de ponto cruzado, a carreira fechada e a carreira de espacinhos, tá? Então, vou estar ensinando nessa mostrinha aqui. Então, eu já ensinei para vocês como você inicia essa segunda carreira aqui do bloco de ponto cruzado. Sempre a gente faz o ponto cruzado no primeiro pontinho dos 3 pontos, certo? Aqui, então, estou finalizando a segunda carreira, tá? Que eu ensinei para vocês agora, essa daqui. Então, a gente vai finalizar essa e vai fazer outra igual. Então, aqui, pessoal, eu já fiz os 2 pontos, vou laçar o fio, vou voltar naquele ponto que a gente sempre pula, alonga, passa pela frente, tira as duas laçadas e tira as duas finalizando o ponto cruzado. Vamos finalizar na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Para iniciar a terceira carreirinha de bloco de ponto cruzado, você vai vir aqui ó, no próximo ponto, vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui, como vai tampar, a gente vai subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao primeiro ponto. Você vai laçar o fio, vai vir no próximo ponto e vai fazer um ponto alto. Finalizou os 2 pontos, você vai laçar o fio e vai voltar na terceira correntinha aqui, ó, que é o ponto que a gente pulou, que é o primeiro pontinho, vai introduzir pela frente, vai alongar aqui mais larguinho para não repuxar o seu trabalho, vai tirar as duas laçadas e vai tirar as outras duas, finalizando aqui o bloco de ponto cruzado. Então, essas 3 carreiras são com a mesma quantidade de pontos. Para fazer o segundo bloco, sempre você vai pular o primeiro ponto. Para cada bloquinho, a gente tem 3 pontinhos. Pule o primeiro ponto, vem no segundo ponto, trabalha um ponto alto. E no ponto cruzado anterior, um ponto alto. Você vai laçar o fio, vai voltar no primeiro pontinho que você pulou pela frente, vai alongar, para não ficar repuxado, você deixa aqui um pouco mais frouxinho. Tira as 2 primeiras laçadinhas e tira mais 2, finalizando o bloquinho de ponto cruzado. E assim você vai fazer por toda a volta da terceira carreira de ponto cruzado. Lace o fio, pule sempre o primeiro pontinho do próximo bloco. Vem no segundo ponto, que é o ponto do meio, trabalha um ponto alto. No ponto cruzado anterior, um ponto alto. Você vai laçar o fio, vai voltar no ponto que você pulou pela frente, vai introduzir, vai tirar as 2 laçadas e vai tirar mais 2. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a terceira carreira de bloco de ponto cruzado, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, tô finalizando então a terceira carreira de bloco de ponto cruzado. Como eu falei para vocês, estou ensinando uma amostrinha. É igualzinha que a gente fez, ó, 1, 2, 3 carreiras de bloco de ponto cruzado, todas com a mesma quantidade de blocos, tá? Vamos ter 70 blocos aqui. Então, sempre para fazer o ponto cruzado, você vai pular o primeiro ponto. Cada bloquinho tem 3 pontos. Pule o primeiro ponto. Vem no segundo ponto, trabalha um ponto alto. No ponto cruzado da carreira anterior, trabalha um ponto alto. Aí, você vai laçar o fio, vai voltar no ponto que pulou. Alongue para não ficar repuxado. Tire as 2 laçadas e tire mais 2. Uma dica aqui, tá? Cada pessoa tem uma tensão de pontos diferente. E o crochê redondo, às vezes, seu ponto é menor, ele vai ficar menorzinho e vai precisar de menos pontos. O meu ponto, ele é maior, eu preciso de mais pontos. O que eu aconselho aqui? Caso você ache que dá para fazer outra carreira igual de bloco, de ponto cruzado, você pode fazer. Na minha tensão de pontos, se eu fizer outra carreirinha, ele vai ficar repuxado, ele vai ficar encubucado, não vai dar certo. Então, no meu, eu fiz 3 carreiras, mas caso você ache que dá para fazer outra carreira para ficar retinho o seu trabalho, o meu já tinha ficado retinho, você pode fazer, tá bom? Então, no meu, eu trabalhei 3 carreiras e estou finalizando a terceira aqui com vocês. Então, fiz o bloco de ponto cruzado. Para finalizar, eu venho na terceira correntinha, finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Como a próxima carreira ela é de ponto alto, eu não vou subir com 3 correntinhas para ficar um crochê mais bonito. Então, eu vou alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vou retirar minha agulha, vou vir do lado avesso para o lado direito, no próximo ponto, e vou buscar a laçadinha aqui, então. Então, na carreira de ponto fechado, eu vou iniciar com falso ponto. Eu vou puxar aqui para esconder essa pontinha de fio, vou dar uma reguladinha aqui para ficar apenas da altura de um ponto alto, vou voltar pela frente, vou buscar o fio deixando 2 laçadas da mesma altura, tiro as 2 laçadas e faço uma correntinha. Aqui vai ser sempre uma mesma repetição. Onde você tem os pontos altos, você sempre vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Só que entre cada um dos bloquinhos, passando assim por fora mesmo, a gente vai trabalhar um ponto alto. Em todos os bloquinhos. Então, vem no bloquinho seguinte, você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto feito. Todo bloquinho tem 3 pontos. Então, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizado os 3 pontos, você vai vir por dentro aqui, entre os blocos, e vai fazer um ponto alto. E vamos trabalhar assim a volta toda, tá vendo? Trabalhei aqui, ó, os 3 pontos, um ponto entre o bloquinho. 3 pontos, um ponto entre o bloquinho, na volta toda do meu trabalho. Então, a gente vai trabalhar aqui sempre fazendo ponto alto para cada ponto alto feito. Finalizou ponto sobre ponto no bloquinho, você vai entre o bloquinho e faz o ponto alto. Como aqui, então, é apenas a sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada na carreira fechada, após a terceira carreira de bloco de ponto cruzado, fazendo sempre a mesma repetição. A gente trabalha um ponto alto entre os bloquinhos. Em todo lugar onde a gente tinha o bloquinho, fazemos um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Já estou finalizando aqui, eu vou vir entre o bloquinho, trabalho um ponto alto. E agora aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou fazer o último ponto. Finalizado o último ponto, para finalizar como eu iniciei com o falso ponto, eu vou vir dentro da correntinha do falso ponto, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou alongar um pedaço um pouco maior de fio, vou retirar e vou vir no próximo ponto para dar início com o falso ponto alto. Então, venho no ponto seguinte,
pego a laçadinha e vou buscar aqui pro lado avesso do trabalho. Aqui fica querendo ficar um pouco mais embabadado nessa carreira aqui, por causa da quantidade de pontos que a gente trabalhou de aumento. Só que agora vamos fazer carreira sem aumento. A gente vai alongar aqui da altura aproximadamente de um ponto alto, vai voltar pela frente, vai buscar o fio deixando duas laçadas da mesma altura. Você vai buscar o fio, vai tirar as duas laçadas e vai fazer uma corrente para iniciar com falso ponto. Faça mais uma corrente para ser de separação. Laça o fio, pula um ponto de base. No próximo, trabalhe um ponto alto. Vamos fazer espacinhos por toda a nossa carreira. Então, você vai fazer uma corrente, laça o fio, pula um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Faça assim por toda a carreira, trabalhando aqui os espacinhos para abrir, porque aí a gente faz a carreira sem aumento e fica aqui, ó, bem retinho. O meu, por exemplo, ficou assim, ó, bem retinho, fazendo a carreira de ponto alto. Então, pessoal, vou fazer a carreira aqui e já volto. Bom, pessoal, tava ensinando para vocês na amostrinha, mas agora eu voltei aqui com o centro de mesa, fazendo a carreira de espacinhos. Fazendo uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E faz uma correntinha, sobra exatamente um pontinho aqui que a gente iria pular. Para finalizar, vamos vir dentro da correntinha do falso ponto, deixando uma de separação, e vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreirinha, vamos trabalhar novamente sem aumento. Vamos ficar com 280 pontos altos, que é a mesma quantidade de pontos altos que a gente fez aqui, ó, na carreira fechada. Porque a gente tinha 70 blocos de ponto cruzado, para cada bloco a gente utiliza 3 pontos. Aí, como a gente aumentou um pontinho a mais aqui entre cada um dos blocos na carreira fechada, 70 vezes 4 vai dar 280 pontos altos aqui. Essa carreira é igual, a gente não trabalhou aumento, e a próxima também. Para iniciar, a gente vai alongar aqui da altura de um ponto alto, vai retirar, e eu vou vir aqui no intervalo e vou apenas buscar a laçadinha aqui pro lado de trás do trabalho. Esse primeiro eu vou fazer normal, busquei aqui pro lado de trás, volto aqui pela frente, deixo as duas laçadas da altura de um ponto alto, tiro as laçadas e faço uma corrente fazendo falso ponto. Na cabecinha do ponto alto, sempre faço um ponto alto. Para aqui ficar mais abertinho, agora eu vou pegar por debaixo aqui, ó, da correntinha. Então, eu venho aqui, ó, por debaixo da correntinha, fica com duas alcinhas assim, ó, pegando sempre nessa alcinha que fica aqui por debaixo. E vou fazer um ponto alto. Na cabecinha do próximo ponto, um ponto alto. Venho aqui, nessa alcinha que fica aqui por debaixo da correntinha, trabalho um ponto alto. Fazendo assim, gente, fica mais apertadinho os pontos. Não fica assim larguinho, mas se você quiser fazer no espaço, você pode fazer também, tá? Fazendo assim, os pontos ficam mais retinhos. Então, aqui eu vou vir por debaixo da alcinha da correntinha, trabalho um ponto alto, cabecinha do ponto alto, um ponto alto. Então, essa carreira inteira, ela não tem aumentos e vamos ficar com 280 pontos altos por toda a volta aqui do centro de mesa, tá bom? Então, como aqui é apenas uma carreira de repetição, vou fazer minha carreira de ponto sobre ponto e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, fazendo apenas pontos altos. Vamos ficar com um total de 280 pontos ao todo, desde essa carreira que a gente fez aqui a posa do ponto cruzado, porque não trabalhamos aumento. Aqui, então, eu fiz um ponto alto em cada correntinha, sempre passando assim por debaixo da alcinha da correntinha, para que o ponto fique assim mais apertadinho e mais alinhadinho também. Para finalizar, eu venho no último ponto, trabalho um ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou alongar um pedaço um pouco maior de fio para fazer uma finalização disfarçada, porque eu vou utilizar outra cor. Vou dar para vocês, pessoal, uma sugestão aqui, se você quiser continuar com a mesma cor. Você pode estar utilizando aqui, por exemplo, um bico russo que seja múltiplo de 14, que dá certinho. O múltiplo de 12 não dá, porque aqui a carreira divide por 14, tá? Você pode utilizar, por exemplo, também o bico do tapete Alice, que ele é múltiplo de 14 e ficará bem bonito também, tá? Vou passar aqui o barbante pela frente, não vou vir no falso ponto, eu vou vir com a agulha do lado avesso para o lado direito na direção do primeiro ponto feito de forma normal e vou buscar a laçadinha aqui pro lado avesso, iniciando aqui a nossa correntinha. Vou passar assim pela frente, viro, venho agora na alcinha de trás aqui do ponto e vou sair por dentro da correntinha. E vou buscar o fio aqui pra dentro da corrente, já deixando o barbante aqui do lado avesso, e aqui fica com as correntinhas todas perfeitinhas. Eu vou embutir os pedacinhos de fio que ficaram, o do anel mágico também, do início do nosso trabalho, porque senão tem o perigo de desmanchar, e já volto pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, embuti os pedacinhos de fio que ficaram. Eu vou estar utilizando agora o verde clover da Crochética. E aqui a gente vai começar a fazer uns lequezinhos de ponto puff. Para isso, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Vou prender a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Em qualquer ponto que você quiser, você vai buscar uma laçada, como se fosse fazer um ponto alto. Porém, você não vai tirar nada da agulha. Você vai laçar novamente, vai vir no mesmo ponto e vai buscar uma segunda laçada. Vai laçar o fio, vai voltar no mesmo ponto e vai buscar uma terceira laçada. Para cada ponto puff, eu vou estar utilizando 3 laçadas. Agora, eu vou buscar o fio, vou tirar todas as laçadas de uma vez só. E agora, eu vou buscar o fio e vou tirar as 2 laçadinhas, finalizando aqui o primeiro ponto puff. Vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar o fio, voltar no mesmo ponto de base e vou buscar a primeira laçada como se eu fosse fazer um ponto alto. Só que eu vou laçar o fio, vou voltar no mesmo ponto e vou buscar a segunda laçada. Vou laçar o fio, vou voltar no mesmo ponto e vou buscar a terceira. Com 3 laçadas na agulha, eu vou buscar o fio, vou tirar tudo de uma vez só. Agora, com as 2 laçadinhas, eu vou buscar o fio e vou finalizar. Finalizei o primeiro lequezinho de ponto puff. Aqui eu vou pular sempre 4 pontos de base. No 5º ponto que eu vou iniciar o próximo. E eu vou fazer 2 correntinhas. Então, vou laçar o fio e vou pular. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou buscar a primeira laçada. Laço o fio, volto no mesmo ponto, busco a segunda. Laço o fio, volto no mesmo ponto, busco a terceira. Com 3 laçadas na agulha, eu tiro todas de uma vez só. Com as 2 laçadinhas, eu busco o fio e finalizo aqui o ponto. Trabalho 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo ponto, busco a primeira laçada. Volto no mesmo ponto, busco a segunda laçada. Laço o fio, volto no mesmo ponto e busco a terceira. Com 3 laçadas na agulha, eu vou buscar o fio, vou tirar tudo de uma vez só. Busco o fio e finalizo o ponto. Vai ficando assim. Vou fazer 2 correntes de separação. Mas caso no seu ponto uma corrente seja o suficiente, você pode trabalhar uma correntinha aqui apenas. Vou sempre pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, vou fazer o próximo lequezinho, sempre buscando a laçada como se fosse fazer um ponto alto. Laço o fio, busca a segunda, deixe todas da mesma altura. Laço o fio, busca a terceira. Tira tudo de uma vez só
e agora finalizo o ponto tirando as duas. Dentro do Vzinho, eu sempre trabalho 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto, busco a primeira laçada, busco a segunda e busco a terceira. Tiro tudo de uma vez só e agora tiro duas, finalizando o ponto. Aqui vai ser uma repetição. Eu vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho. Lembrando, se você quiser fazer só uma corrente, pode. No meu, estou fazendo 2 correntinhas. E sempre pule 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, siga com essa mesma repetição. Então, pessoal, vou fazer os lequezinhos de ponto puff aqui e já volto. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada, trabalhando os Vzinhos, dá certinho, sempre fazendo o lequezinho de ponto puff, que eu chamei de Vzinho, pulando sempre 4 pontos de base. Para finalizar, eu fiz 2 correntes, aumentei aqui um pedaço maior de fio para fazer uma finalização de forma disfarçada. Caso você queira só finalizar com um ponto baixíssimo, você pode. Aqui eu vou introduzir no intervalo de 3 correntinhas e vou buscar minha laçadinha. Busquei, como o meu último ponto é a segunda corrente, eu vou passar aqui pela frente, vou vir por dentro aqui da segunda correntinha e vou apenas buscar o fio pro lado avesso. Dessa forma que as correntinhas ficam perfeitinhas. Aí eu vou aproveitar para dar um nozinho, utilizando o fio do início e o fio que eu acabei de fazer aqui, a última corrente. E aqui a gente vai embutir o pedacinho de fio que ficou, porque agora vamos trabalhar a nossa florzinha na nossa peça aqui. Para fazer a florzinha, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6 na cor vermelho. Vou retirar o novelo do rótulo e já volto. Já retirei o novelinho do rótulo. Eu vou fazer, pessoal, tulipinhas aqui. Para isso, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Vou prender a laçadinha na agulha. Vou vir em qualquer um dos nossos Vzinhos na argola de 3 correntinhas e vou fazer aqui o primeiro ponto alto. Cada tulipinha, ela é feita através de um ponto pipoca. E para cada ponto pipoca, eu vou estar utilizando 6 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhar mais 5 pontos. Então, já completei 2, 3, 4, 5. E para finalizar, vou completar o 6º e último ponto alto. Finalizado o 6º ponto, eu vou alongar aqui um pedaço maior de fio, vou retirar minha agulha. Vou voltar pela frente no primeiro ponto alto e vou buscar o fio ali que eu alonguei, fechando com um ponto baixíssimo. Aqui forma um círculo no ponto pipoca. Eu vou introduzir por dentro aqui desse círculo, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer 3 correntes. Vou voltar por dentro aqui do ponto pipoca e vou fazer um ponto baixo, 3 correntes. Volto no mesmo espacinho, trabalho um ponto baixo e vou fazer 3 correntes. Volto no mesmo espacinho, trabalho um ponto baixo. Formei aqui, então, pessoal, a minha primeira tulipinha, que é o ponto pipoca,
estilo com 3 picozinhos, só que eu só faço correntinhas. Faz o ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, até ficar assim. Agora, vamos fazer 2 correntes. E vamos vir nesse intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas e vamos prender com ponto baixo. Faça 2 correntinhas. Vem no próximo Vzinho e vai repetir outra tulipinha. Então, você vem aqui no próximo Vzinho, no intervalo de 3 correntinhas, e aí você vai trabalhar 6 pontos altos. Já fiz 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos, sempre alongue aqui um pedacinho maior de fio, retire a agulha, volte pela frente no primeiro ponto, e aí você vai buscar aquela laçadinha finalizando aqui com um ponto baixíssimo. Vai voltar por dentro aqui do buraquinho que forma, vai buscar o fio e vai fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, trabalhe 3 correntes, vem por dentro, faz um ponto baixo. Faça 3 correntes, volte por dentro, faça um ponto baixo. 3 correntes, volte por dentro, faça um ponto baixo. Finalizei aqui, então, a minha segunda tulipinha. Eu vou fazer 2 correntes e um ponto baixo naquele intervalo de 2 correntinhas. 2 correntes e vou repetir a tulipinha no próximo Vzinho. Então, vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. Caso com 2 correntinhas você ache que vai embabadar, você queira colocar só uma correntinha, você pode colocar. No meu, eu vou sempre fazer 2 correntes e um ponto baixo dessa forma aqui. E aí, vou sempre repetir dentro de cada Vzinho uma tulipinha. Lembrando que para cada tulipinha, trabalho sempre 6 pontos altos. Quando você finaliza o 6º ponto, alongue aqui o fio, retire a agulha, volta sempre no primeiro pontinho, vai buscar aquela laçadinha fechando com ponto baixíssimo, volta por dentro, trabalha o ponto baixo e faz as 3 correntinhas. Volta por dentro, faz o ponto baixo, 3 correntinhas. Volta por dentro, faz o ponto baixo, trabalha 3 correntinhas. Volta por dentro, trabalha o último ponto baixo e já desce com 2 correntes, um ponto baixo no intervalo, 2 correntes e repete novamente. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já finalizei todas as minhas tulipinhas. Se você quiser terminar o seu centro de mesa só aqui nas tulipas, pode. Vai ficar um centro de mesa maravilhoso também, bem delicadinho. O meu eu vou fazer um biquinho a mais de acabamento para ele ficar um pouquinho maior. Então, já finalizei a última tulipinha, fiz 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntinhas. E agora, para finalizar a carreira, eu vou vir no primeiro ponto alto da primeira tulipinha e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou trabalhar 2 correntes. Essas 2 correntinhas vai servir apenas para chegar aqui, ó, nessa argolinha do meio. Todas as tulipinhas fizemos 3 argolinhas e eu sempre agora vou prender com ponto baixo nessa alcinha do meio de cada uma das tulipinhas. Então, eu abro aqui um pouquinho o ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar correntinhas e eu vou intercalar. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aí, eu venho aqui na alcinha do meio da próxima tulipinha, vou prender com ponto baixo.
Se eu fiz essa com 7, a próxima eu vou fazer com apenas 5 correntinhas. Feito 5 correntinhas, venho na próxima tulipinha, sempre na alcinha do meio, e prendo com ponto baixo. E assim eu vou intercalar na volta toda. 7, 5 correntinhas. 7, 5 correntinhas. Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6 e 7. Venho na próxima tulipinha, sempre na argolinha do meio, prendo com ponto baixo. E a próxima é apenas de 5 correntinhas. Finalizado 5 correntes, venho aqui na próxima tulipinha. Se você quiser puxar aqui para abrir o ponto, pode. Vou buscar o fio e vou prender com ponto baixo. Então, você vai intercalando a volta toda do trabalho. Se aqui eu trabalhei com 5, a próxima é com 7 correntinhas. Finalizei 7 correntes, venho aqui na próxima, prendo com ponto baixo. Caso na sua tensão de pontos você faça com 7 e acha que vai ficar embabadado, pode trabalhar com 6 correntinhas, tá bom? Porque onde eu trabalhei 7 correntes é onde eu vou trabalhar um bico maior. Onde eu fiz 5 correntinhas é onde eu vou trabalhar pontos baixos depois. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada e já volto. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada. No meu não ficou embabadado. Eu trabalhei as argolinhas com 7, 5, 7, 5, até chegar aqui no final. A última argolinha vai dar de 5 correntinhas, porque a gente vai intercalar. A primeira a gente fez de 7. Para finalizar, você vai vir no primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui pode puxar um pedaço maior de fio e já pode cortar. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com o cru, com o brilho que eu estava utilizando anteriormente, para dar início ao biquinho de acabamento. Então, vou embutir as pontinhas de linha que ficaram aqui e já volto. Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de fio que ficou. Vamos iniciar o nosso biquinho em qualquer uma das argolinhas de 7 correntinhas. Eu vou fazer uma laçadinha inicial. Vou prender a laçadinha na agulha e vou laçar o fio. Se você fez com 6 correntes, tudo bem. Eu vou estar fazendo aqui pontos altos nessa argola que tem mais correntinhas. Eu vou fazer 9 pontos. Então, aqui eu já trabalhei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e para finalizar, vou completar 9 pontos altos na argola de 7 correntinhas. Então, em todas as argolas de 7 correntes, eu vou ter 9 pontos. Aí, pessoal, eu vou direto na argolinha de 5 correntes e vou fazer 3 pontos baixos. Essa vai ser a nossa repetição da volta toda do nosso trabalho. Então, eu laço o fio direto, venho na argolinha de 7 correntes e vou fazer 9 pontos altos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizado 9 pontos altos, eu vou direto na próxima argolinha, que é de 5 correntes, e vou fazer 3 pontos baixos. Vai ficar assim. E vamos seguir essa repetição por todo o nosso trabalho. Laço direto o fio, na argola de 7 correntes, repito 9 pontos altos. Finalizado 9 pontos, vou direto na próxima argolinha
e faço 3 pontos baixos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada. Toda a argola de 7 correntes, eu fiz 9 pontos altos. E em todas as argolinhas de 5, 3 pontos baixos. Dá certinho para fazer 9, 3 pontos baixos, 9, 3 pontos baixos. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou completar o ponto de número 9. E na última argolinha, vou fazer os últimos 3 pontos baixos. Caso você queira finalizar aqui o seu trabalho com acabamento do bico do centro de mesa charme de tulipas, que ele é mais simples, você pode. Você vai trabalhar sempre pegando por dentro aqui ó, das argolinhas, vai fazer ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô e um ponto baixo aqui no ponto do meio. O meu eu vou trabalhar para ele ficar mais charmoso, um relevo aqui nos pontos. Então, finalizado o terceiro ponto baixo, eu vou trocar a cor também. Eu vou alongar um pedaço maior de fio e vou cortar para fazer uma finalização disfarçada. Mas já deixo aí a sugestão para você que gosta de trabalhar fazendo coisas mais simples, para finalizar igual no centro de mesa charme de tulipas. Para fazer a finalização, venha no segundo ponto, passe o barbante pela frente, agulha do lado avesso para o lado direito e vai buscar a laçadinha. Buscou, vamos formar a correntinha aqui do último ponto. Passe pela frente, nosso último ponto é o ponto baixo. Agora, eu venho com a agulha na alcinha de trás do ponto baixo e saindo aqui por dentro da correntinha. Caso você queira utilizar a agulha para tapeçaria, você pode utilizar também. Fazendo dessa forma, o acabamento fica perfeitinho aqui. Agora, vou aproveitar essas duas pontinhas de fio, já vou amarrar e vou embutir essas pontinhas de linha aqui. E já volto pra gente dar continuidade. Agora que eu embuti o pedacinho de fio que ficou, eu vou pegar o verde para fazer um charme a mais aqui no nosso trabalho. Vou fazer uma laçadinha inicial, deixando um pedaço um pouco maior de fio para esconder a pontinha. Depois, vou prender na agulha e vou laçar o fio para fazer um ponto alto. Você pode iniciar em qualquer um dos 9 pontos. Ao invés de a gente pegar na cabecinha do ponto, eu vou fazer um ponto em relevo. Então, vou passar assim, ó, a agulha dessa forma. Vou buscar o fio, tirar as duas laçadas e agora tiro mais duas. Eu vou trabalhar o ponto em relevo para ficar com essa alcinha aqui na frente. Faço uma corrente, laço o fio. Venho no próximo ponto, a agulha do lado avesso para o lado direito, passando assim ó, pela frente do ponto. Busca o fio, faz um ponto alto e uma corrente de separação, para ficar com esse efeito aqui ó, na frente do trabalho. Laço o fio, sempre a agulha, avesso para o lado direito, passando assim na frente do ponto. Busca a laçada, faz o ponto alto e uma correntinha. Então, aqui a gente vai trabalhar os 9 pontos altos separados por uma corrente. Sempre laçando o fio, vem com a agulha assim ó, passando avesso para o lado direito na frente do ponto. Busca a laçada, trabalho o ponto alto. Vou fazer assim em todos os 9 pontos altos aqui do nosso biquinho. Fiz uma corrente, laço o fio, próximo ponto, trabalho o ponto alto. Aí, vai ficando dessa forma aqui, ó, na frente do trabalho. Fica um bico mais elaborado. Faz uma corrente, laço o fio, próximo ponto. Trabalho o ponto alto. Uma corrente, laço o fio. Vem sempre da mesma forma com a agulha. Passando lado avesso para o lado direito na frente do ponto. Busca o fio, trabalho o último ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó, o nosso biquinho. Agora, a gente vai prender com um ponto baixo, sempre naquele ponto do meio,
onde a gente trabalhou aqueles 3 pontos. Então, você vai vir no segundo ponto e vai fazer um ponto baixo. Fez o ponto baixo, lace o fio apenas uma vez, a gente vai fazer ponto alto normal. Passe sempre a agulha assim, ó, avesso pro lado direito na frente do ponto, trabalha um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, agulha, lado avesso pro lado direito, passando pela frente do ponto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Vamos fazer dessa forma em todos os biquinhos. Onde você fez os 9 pontos, passe a agulha sempre dessa forma para ficar com esse efeito aqui na frente do seu trabalho. E a gente vai fazendo a volta toda, seguindo essa repetição. Fazendo os pontos altos em relevo, fazendo uma corrente, passando assim para ficar essa correntinha e essa fitinha aqui, ó, de outra cor, que aí dá um charme bem bonito no nosso biquinho. Já estou finalizando aqui o segundo bico. E vem no último ponto, trabalho o último ponto alto. Finalizados os 9 pontos altos, é só você fazer um ponto baixo no ponto do meio. Como aqui, pessoal, é apenas a sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada. Quando estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui. Em todos os lugares onde eu tinha 9 pontos altos, eu trabalho uma correntinha, laço o fio e sempre faço um ponto em relevo, vindo com a agulha do lado avesso para o lado direito, passando pela frente no ponto. E aí, eu trabalho ponto alto normal, para ficar com esse efeito aqui ó, no nosso trabalho. E sempre onde a gente fez os 3 pontos baixos, vamos fazer um ponto baixo no ponto do meio. Para finalizar a carreira, faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Agora, vamos trabalhar a última carreirinha para fazer aqui o nosso biquinho. Primeiro, eu vou vir aqui ó, nesse primeiro intervalinho de uma corrente e vou fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar 3 pontos picôs menores, com 3 correntinhas. Finalizado 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Vem no próximo intervalinho de uma corrente, faça um ponto baixo. Vamos fazer o segundo picô com 3 correntes. Pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Vamos fazer o terceiro e último picô menor. Fazendo 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picôzinho maior. Caso você não goste, queira fazer todos do mesmo tamanho, você pode fazer, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizado 6 correntes, você vai pegar nas 2 alcinhas da mesma forma do picô menor e vai finalizar o picô fazendo um ponto baixo. Sempre a gente vai prender com ponto baixo no intervalo de uma correntinha. Vai ficar assim. E agora, vamos descer aqui nesse primeiro bico, fazendo os 3 picôs menores. Então, eu vou trabalhar 3 correntes,
Vou pegar nas duas laçadinhas, busco o fio, finalizo o picô fazendo um ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Trabalhe 3 correntinhas. Pegue nas duas laçadinhas, busque o fio, finalize o picô com ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto baixo. Falta apenas um picô. Trabalho 3 correntes, pego nas duas laçadinhas, busque o fio, faça um ponto baixo. Venha no último espaço desse primeiro biquinho de uma corrente, finaliza fazendo um ponto baixo. Então, em todos os nossos bicos, onde a gente fez os 9 pontos altos aqui, ó, com a correntinha, vamos ficar com 3 picôs menores, o picô maior e 3 menores. Agora, eu vou dar uma sugestão para você. Eu vou trabalhar um relevo na minha peça, porque eu achei que com o relevo vai ficar com um caimento aqui, ó, bem legal no nosso centro de mesa. E sem o relevo, o bico fica mais levantadinho. Caso você não queira fazer o relevo, você vai direto para o próximo intervalo de uma correntinha e vai fazer um ponto baixo e vai repetir o biquinho novamente. Aí, você vai continuando, sempre fazendo picôzinho, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo. Finalizado 3 picôs menores, faça o maior e depois 3 menores. No meu, eu vou fazer um ponto em relevo pegando na florzinha anterior e depois na florzinha aqui do próximo bico. É bem fácil de fazer, já vou mostrar aqui pra vocês. O meu ponto baixo desmanchou, vou fazer ele novamente. Quando você finalizar o ponto baixo aqui, ó, do último picôzinho, você vai laçar o fio e aqui depende da sua tensão de ponto. Se você quer fazer um ponto alto mais alongado ou um ponto alto duplo. No meu, eu vou enrolar 2 vezes na agulha para não repuxar. Eu vou passar aqui, ó, por detrás da florzinha anterior, vou buscar o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2 e finalizo o ponto alto duplo aqui. Vou finalizar. Laço 1, 2 vezes. Vou na florzinha seguinte, passando assim, ó, por detrás do ponto baixo. Vou buscar o fio, tiro as 2 laçadas, tiro mais 2 e finalizo o ponto. Vai ficar dessa forma aqui, ó. E agora, a gente vai repetir o biquinho no próximo bico. Você vem direto no primeiro intervalinho de uma corrente e vai fazer o primeiro ponto baixo. Aí, vai ficar assim. E aí, você vai fazer 3 picôs menores. Cada picô menor, eu trabalho com 3 correntes. Pego nas 2 alcinhas, finalizo com ponto baixo. Próximo espacinho, faz um ponto baixo, ficando assim. Trabalho 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo intervalinho, um ponto baixo. 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo com o ponto baixo. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o picô maior. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pego nas 2 laçadinhas, fecho com ponto baixo. Finalizado o picô maior, vem no próximo intervalo, já faço um ponto baixo. E agora, é só fazer os 3 picôs menores para descer. Com 3 correntes em cada um, finalizando com ponto baixo. Próximo espacinho, você vai prender com ponto baixo para ficar assim. Faça 3 correntes, pegue nas 2 laçadinhas, busca o fio, fecha com ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo. Vou fazer o terceiro e último ponto picô descendo. Aí, vai ficar assim. E agora, a gente vai repetir o relevo. Pegando na florzinha aqui, ó, anterior, fechou, pega na próxima florzinha. É só laçar o fio 1, 2 vezes. Volta aqui, ó, passando dessa forma a agulha. Eu vou fazer aqui novamente para ninguém ficar com dúvida. Laça 1, 2. Volta aqui, ó, passando por trás da florzinha. Busca o fio, tira as 2 primeiras laçadas, tira mais 2 e fecha o ponto. Laça 1, 2 vezes. Vem na florzinha seguinte, passando assim por debaixo daquele ponto baixo, tira as 2 primeiras laçadas, tira 2, fecha o ponto. Aí, você vem direto no primeiro intervalinho de uma correntinha do próximo bico e prende com um ponto baixo.
Aí, pessoal, vai ficar dessa forma aqui o nosso biquinho. E você vai repetir a volta toda seguindo essa repetição. Aí, aqui a gente continua fazendo os picôzinhos. Eu sempre começo com 3 picôs menores, com 3 correntes em cada um. Vou trabalhando as 3 correntes, fechando com ponto baixo. E sempre prendo com ponto baixo no próximo intervalinho. Quando eu finalizo o terceiro picô menor, eu faço com 6 correntinhas. Finalizei 6 correntinhas, sempre pego as 2 alcinhas, fecho com ponto baixo, venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. E agora é só descer com os 3 picôs menores. Aí, quando você finalizar o terceiro picô menor, você laça 2 vezes, volta por trás aqui da florzinha, faz o ponto alto duplo, laça 1, 2, pega na flor seguinte, faz o ponto alto duplo. E repete todo o bico novamente. Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma mega adiantada no biquinho de acabamento. Sempre trabalhei 3 picôs menores, um maior e 3 menores. E aqui você pode trabalhar direto, só que no meu eu estou fazendo um relevo, laçando 2 vezes após finalizar com ponto baixo no último espaço. Eu volto aqui na florzinha anterior, trabalho um ponto alto duplo. Finalizado o ponto alto duplo, laço 2 vezes, venho na florzinha seguinte, passando assim por detrás, trabalho o último ponto alto duplo. Para finalizar, você pode finalizar no primeiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo, ou você vai alongar um pedaço um pouco maior de fio, para poder fazer o acabamento aqui, de forma que fica mais disfarçado. Cortou, eu vou passar o barbante aqui, ó, pela frente. Vou vir substituindo a correntinha do ponto baixo. Então, eu vou vir no intervalinho do ponto baixo com ponto picô. Vou buscar a laçada. Vou fazer novamente porque eu desfiei o fio. Busquei a laçadinha aqui, eu vou passar agora dessa forma. Vou virar. Meu último ponto aqui, ele é o ponto do ponto alto duplo, certo? Eu vou virar. Vou vir no ponto alto duplo, saindo aqui, ó, por dentro da correntinha e vou buscar minha laçadinha pro lado avesso. Dessa forma, assim, fica mais discreto, não fica aquela finalização grosseira do ponto baixíssimo. E aí, é só embutir os pedacinhos de linha que ficaram, que o nosso centro de mesa, ou tapete, se você quiser utilizar como tapete, ficou finalizado. Uma dica aqui é você sempre puxar aqui a pontinha dos seus picôzinhos para organizar o seu biquinho de acabamento. Se você utilizou o fiozinho dourado, não é bom você passar o ferro diretamente sobre a peça, porque caso você queira fazer aquela blocagem para os seus pontos ficar bem certinho, você pode colocar uma água com um pouco de amaciante, passar o ferro para o ponto ficar bem assentadinho. Só que aqui, como tem um fiozinho dourado, eu não posso passar direto na peça, porque esse fiozinho dourado pode queimar. Então, eu geralmente coloco uma toalhinha ou um pano de prato, se você quiser passar. O meu, eu não passei. Mas, então, se você quiser deixar aqui, ó, bem organizadinho, você pode sempre puxar o picôzinho aqui, ó, que já fica bem arrumadinho e bem assentadinho aqui o seu centro de mesa. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado de mais dessa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau!